Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e eu conto casos criminais reais aqui na internet. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Pessoal, tá tendo reforma por aqui no prédio, então eu já vou pedir desculpa se tiver algum barulho, mas é que tem coisas que a gente não tem muito controle, né? Eu tento de todas as formas deixar o áudio mais limpo para vocês, mas às vezes não é possível deixar 100% limpo. Mas agora, pessoal, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Esse é mais um caso envolvendo negligência e maus tratos à criança. Parece mesmo que essas inocentes criaturas não têm paz nesse mundo. Parece que algumas vieram aqui somente para sofrer mesmo. A sociedade como um todo precisa ficar mais vigilante e trabalhar fortemente no combate à violência infantil. Gente, existem inúmeros métodos contraceptivos, então não é justo colocar as crianças no mundo apenas para sofrer. As pessoas precisam entender de uma vez por todas que crianças são curiosas, são arteiras, e criar uma criança não é nada parecido como ninar uma boneca. Crianças dão um gasto gigantesco para os pais e elas não têm culpa de nada. Enfim, hoje nós vamos entender tudo o que aconteceu no caso midiático do Daniel Pelka. E eu já adianto que vocês vão ficar revoltados aqui comigo mais uma vez. A primeira coisa que nós precisamos falar é que os pais biológicos do Daniel eram poloneses. Eric Pelka nasceu na Polônia e lá viveu por toda a sua infância e adolescência. Assim que ele entrou na vida adulta, ele percebeu que a situação econômica de seu país não estava nada boa, e ele pensou que precisava arrumar um jeito de ir embora para outro país em busca de melhores oportunidades. Foi mais ou menos nessa altura que ele conheceu uma mulher chamada Madalena Luczak, que inclusive já tinha um filho quando se conheceram. Foi a Madalena quem sugeriu que todos se mudassem para o Reino Unido, e o Eric rapidamente concordou com essa ideia. Não foi nada fácil convencer a sua família a sair da Polônia, país onde eles viveram por toda a vida e, portanto, tinham inquebráveis laços afetivos. Mas todos ficaram admirados com o entusiasmo do Eric e o fio de esperança de se mudarem para um lugar melhor, com mais oportunidade e uma vida mais digna. Bom, no final das contas, o Eric levou toda a sua família, juntamente com a Madalena e seu filho, para a Inglaterra, no segundo semestre de 2005. 2 anos depois, a Madalena descobriu que estava grávida do Eric e esperando um menininho. Daniel Pelka nasceu no dia 15 de julho de 2007, na cidade de Coventry, que é uma cidade na região de West Midlands, no centro da Inglaterra. Apesar de já fazerem 2 anos desde a grande mudança, o período de adaptação de todos naquela casa ainda não tinha terminado. Gente, quem já morou em outro estado ou país pode facilmente entender as dificuldades envolvendo esse tipo de mudança. Eu morei 1 ano em Portugal e levou tempo para eu me adaptar, tá? Isso porque é um país onde a cultura é muito próxima do nosso. Agora imagina para poloneses mudarem para a Inglaterra. É outro idioma, outra cultura, enfim, muda tudo. É muito complicado se adaptar e eu entendo totalmente essa família. Bom, a família estava bastante estressada por conta do idioma, estava muito difícil conseguir emprego e se comunicar com colegas de trabalho. Todos sentiam muitas saudades de casa, sem falar no choque cultural que pegou todos desprevenidos. E com tudo isso, naturalmente as desavenças estavam acontecendo. E é até normal acontecer esse tipo de estresse e conflito no início da mudança, porque acaba mexendo com o emocional das pessoas, as pessoas ficam mais sensíveis e até mesmo irritadas um pouco mais do que o normal. Bom, mas no caso da Madalena, do Eric e sua família, o fato é que as coisas foram só piorando, e então todos passaram a não se entender mais com a Madalena. As brigas que anteriormente eram apenas eventuais tornaram-se corriqueiras.
e a convivência na casa chegou ao ponto crítico máximo. Todos perceberam que seria insustentável a convivência, e foi então que o Eric decidiu deixar a Madalena. Isso aconteceu no final do ano de 2008, quando o Daniel estava com pouco mais de 1 aninho de vida. Inicialmente, a Madalena garantiu que levaria sua vida sozinha, que estava feliz e que não precisava de mais ninguém, porque sua vida estava completa. Mas o fato é que o cupido polonês estava bastante ativo naquela época, e então, cerca de 2 anos depois, no começo do ano de 2010, Madalena se apaixonou por um rapaz chamado Mariusz Krzezotek. E apenas após algumas semanas de relacionamento, o recente casal decidiu que já era o momento de unirem seus travesseiros e irem morar juntos. Na verdade, pessoal, o Mariusz foi quem se mudou para a casa onde a Madalena morava com os seus filhos. E a partir desse momento, a vida do pequeno Daniel, que nessa época estava com 3 para 4 anos de idade, se tornou um verdadeiro tormento. Alguns meses depois, quando a família recebeu em sua casa um agente de saúde, foram questionados do porquê o Daniel estar com um hematoma na lateral da sua cabeça. A Madalena explicou que ele estava brincando no quintal, caiu e se machucou sozinho. O agente quis saber se ela tinha levado o menino ao pronto-socorro. Ela respondeu apenas que ele era um garotinho muito forte e que estava se recuperando rapidamente. O segundo alerta vermelho aconteceu em janeiro de 2011, quando o garotinho foi levado ao pronto-socorro com vários hematomas por todo o seu corpo, além de um braço fraturado. O enfermeiro de plantão acionou o serviço social e pediu uma avaliação. Os profissionais chegaram a iniciar o procedimento, mas foram tranquilizados na sequência pelo médico que atendeu a criança. O doutor explicou que tanto a fratura quanto os hematomas poderiam facilmente ter sido causados por um terrível acidente. Com isso, os agentes encerraram a demanda e enviaram o menino de volta para casa. Mas como nós já desconfiamos, aquele garoto estava em perigo. E por fim, em novembro de 2011, a escola acionou o Departamento de Bem-Estar Infantil, com a alegação de que o menino roubava comida de outros alunos e, ultimamente, estava comendo uma quantidade absurda de frutas gratuitas que eram disponibilizadas pela cantina da escola. Quando o departamento teve acesso ao prontuário médico da criança, eles descobriram que a Madalena tinha dito aos médicos que o Daniel assaltava a geladeira à noite e brigava com o seu padrasto quando não lhe davam comida. Uma das agentes responsáveis por avaliar a situação encerrou o caso, determinando apenas que o menino levasse um lanchinho para comer no caminho para a escola, porque estava evidente que ele possuía um apetite fora do comum. No final das contas, a escola desistiu de reportar a situação do Daniel ao Departamento de Bem-Estar Infantil e, embora a frequência escolar do garotinho fosse de apenas 60%, a escola não pediu abertura de uma nova demanda. Nas semanas seguintes, até fevereiro de 2012, diversos ferimentos no pescoço e na cabeça do menino foram observados por pessoas diferentes, mas nenhuma delas acionou a polícia e também nenhuma denúncia foi feita. Conforme o tempo foi passando, as suspeitas da coordenação pedagógica da escola foram se intensificando. Isso porque algumas professoras e assistentes de sala flagraram por diversas vezes o garotinho comendo sobras de alimentos nas latas de lixo da escola. Uma professora procurou a direção para relatar que o menino tinha comido quase metade do bolo que ela tinha ganhado. Era o seu aniversário e ela ficou muito feliz com o presente, e então ela decidiu compartilhar o bolo com toda a turma. Mas o Daniel foi mais rápido que todo mundo e comeu quase metade do bolo. Apesar de parecer um garoto com um apetite fora do comum, quando acabaram as férias escolares, todos os funcionários da escola perceberam que ele tinha retornado fisicamente mudado. Ele estava muito, mas muito magro do que quando ele saiu de férias. Um professor notou diversos hematomas em volta do pescoço do Daniel que pareciam como marcas de dedos, como se ele tivesse sido agarrado pelo pescoço.
a escola providenciou uma visita médica e então no meio de fevereiro de 2012, um médico chamado Dr. Chakraborty avaliou a situação do garotinho. De acordo com a avaliação do profissional, o garoto parecia magro, mas não estava exageradamente magro. O profissional disse que ele parecia bem até, e com isso receitou um medicamento para vermes e mandou o garoto de volta para casa. De acordo com o relatório policial que saiu muito tempo depois, o depoimento das professoras revelou que o garoto nos próximos dias estava apático, com os olhos fundos e não interagia com as outras crianças. Ele mal erguia a cabeça e continuava procurando sobra de alimento nas lixeiras da escola. Enfim, pessoal, os vizinhos da família chegaram a ligar para o serviço social alegando que o casal brigava muito e que a Madalena possivelmente estava sofrendo violência doméstica. Os agentes atenderam a essa denúncia e estiveram na casa do casal para falar sobre isso. Mas a Madalena tranquilizou os agentes, afirmando que tinha competência para lidar com o Mário sozinha e que também estava apta a proteger os seus filhos. É preciso dizer, gente, que o Daniel nunca foi ouvido separadamente. Essa é uma informação importante porque geralmente os agentes seguem o protocolo de ouvir a criança longe de qualquer interferência externa em um ambiente calmo que possa encorajá-la a falar. No entanto, o relatório policial sobre esse caso mais tarde atestou que o Daniel sempre foi ouvido na presença da sua mãe e sempre afirmou que estava tudo bem e que estava sendo bem tratado. Por volta das 3 horas da madrugada do dia 3 de março de 2012, uma chamada foi feita para a emergência. Madalena informou ao telefone que não sabia o porquê, mas seu filho não estava respirando. Os paramédicos foram rápidos e chegaram ao local apenas alguns minutos depois. O garotinho foi levado para o pronto-socorro do hospital, mas infelizmente Daniel Pelka, de apenas 4 anos de idade, foi declarado morto às 3h50 da madrugada. Uma autópsia foi encomendada a pedido das autoridades e o documento pôde comprovar que o menino estava com mais de 20 ferimentos diferentes, sendo que quase metade desses ferimentos estavam na cabeça do garoto. O documento acabou vazando para a mídia e o diagrama detalhando os ferimentos acabou sendo divulgado na TV e também na internet. O pequeno Daniel estava muito magro, ele pesava pouco mais de 10 quilos e ficou evidente que ele estava há vários dias sem comer. Apesar do garoto apresentar um quadro de desnutrição crônica, o documento concluiu que a causa do falecimento foi considerada uma contundente lesão cerebral. Mais tarde, as pessoas que testemunharam para a promotoria disseram que o garotinho tinha a mesma aparência de um paciente com câncer terminal. Durante o processo de investigação, as autoridades descobriram que 2 dias antes, ou seja, no dia 1º de março de 2012, o menino tinha molhado as suas calças porque não conseguiu segurar até chegar no banheiro. Por conta disso, ele foi violentamente espancado. E as autoridades passaram a acreditar que foi nesse momento que ele perdeu a consciência. Os investigadores levantaram essa tese porque no computador da Madalena foi encontrado no histórico de buscas uma pesquisa no Google. E o conteúdo dessa pesquisa era como cuidar de um paciente em coma. No dia seguinte, dia 2 de março, ela fez algumas outras pesquisas sobre como cuidar de alguém que pode ter sido envenenado. Para as autoridades, o garoto ficou desacordado e depois agonizando nos 2 dias seguintes, até que enfim sua mãe decidiu chamar a emergência. Quando questionada sobre tudo isso, a Madalena colocou a culpa no Mários e disse que assim que percebeu que seu filho não estava bem, ela tomou a iniciativa de ligar para a emergência, mas foi interrompida pelo namorado que, segundo ela, a tranquilizou, dizendo que o menino era forte e que ficaria bem. No final das contas, como já sabemos, ela só ligou para a emergência no dia 3, quando o menino já não respirava mais. Quando as investigações foram concluídas, o corpo do Daniel foi devolvido ao seu pai, o Eric Pelka. Ele desejava enterrar o seu filho na Polônia, junto com seus antepassados. E como não dispunha de recursos financeiros,
esse desejo foi atendido por uma funerária polonesa que tinha uma filial em Londres. Com isso, no dia 3 de setembro de 2013, o corpo do Daniel foi finalmente enterrado na Polônia. Madalena e Marius foram oficialmente acusados de assassinato em primeiro grau. E como já é de se imaginar e de praxe, ambos se declararam inocentes das acusações, mas admitiram ter praticado crueldade infantil. E isso, pessoal, é o mesmo que dizer: a gente admite que agrediu até que o menino viesse a óbito, mas não somos culpados pelo óbito em si. Se ele faleceu, isso é culpa dele mesmo. A gente já previa, pessoal? E de fato, um colocou a culpa no outro. E assim, a Madalena inclusive contou ao júri que seu namorado não deixava ela alimentar seu filho, e todas as vezes que ela tentava, ele era violento com ela. As autoridades trouxeram também documentos que demonstravam o que foi ouvido do irmão da vítima. Ele revelou que presenciou um momento no qual o Marius tentou afogar a vítima na banheira e que, na sequência, prendeu o garoto dentro do quarto por vários dias sem alimento. As autoridades encontraram mensagens no celular da Madalena que comprovaram que ela sabia de tudo isso. Aliás, foi ela quem sugeriu para que eles tirassem a maçaneta da porta para que o irmão do Daniel não abrisse a porta e deixasse ele sair. Além de tudo isso, o garotinho era obrigado a comer uma grande quantidade de sal puro, tanto que em 2014, uma banda de indie rock chamada Little Comets lançou uma música chamada Salt, em homenagem ao Daniel Pelka. O júri deliberou e tanto a Madalena quanto o Marius foram considerados culpados de todas as acusações e sentenciados à pena de prisão perpétua, com um mínimo de 30 anos para pedido de liberdade condicional. Esse caso evidentemente deixou todo o país em choque e mais uma vez questões relacionadas a maus tratos e abusos voltaram a ser discutidas no país. Bom, para o encerramento do caso de hoje, eu quero dizer que no dia 14 de julho de 2015, a Madalena foi encontrada inconsciente na sua cela da prisão. E poucas horas depois, ela foi declarada morta. As autoridades investigaram esse estranho acontecimento e revelaram que a Madalena tinha tentado tirar a sua própria vida um dia antes. Vale lembrar que no dia seguinte teria sido o aniversário de 8 anos do Daniel. Muitos populares acreditam que ela estava sendo atormentada por sua consciência. Outros foram além e disseram que o fantasma do garoto não os deixaria em paz, tanto que na manhã do dia 27 de janeiro de 2016, o Marius foi encontrado morto em sua cela na prisão, e a causa da morte foi protocolada como ataque cardíaco. É bem estranho, pessoal? Eu acho que a consciência deles ali pesou de verdade, hein? Mas e você, o que você acha desse caso? Você acha ali que foi uma crise de consciência? Ou você acredita nessas coisas mais sobrenaturais e acha que o menino voltou para atormentar os dois? Deixa aqui para mim nos comentários a sua opinião. E para quem ficou até aqui comigo, pessoal, como sempre eu peço, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação aqui do canal. Eu fico por aqui, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.